Você volta, tá? Pronto, agora estamos gravando. Estamos gravando e eu não sei porque deu um probleminha, a Heavy teve que sair, porque ele. Agora estamos gravando. Beleza, gente. Então, essa é a nossa primeira aula, já que a outra aula foi a aula inaugural, né? Repetindo, qualquer hora vocês podem me interromper e assuntos que não sejam pertinentes à própria aula, vocês podem ficar aqui, que a gente fica depois da live, depois que eu vou interromper a gravação, tá? E, Ítalo, você, que é meu professor ajudante, fica dando uma observada aí se tem alguém pedindo para entrar, tá certo? Tá certo, pessoal, sem problema. Beleza. Então vamos aqui. Olha, gente, esse primeiro capítulo é um capítulo muito simples. Às vezes muita gente treme quando fala de física, né? Mas esse capítulo é muito simples, não tem nada. A gente dá para dar esse capítulo todinho nessa aula. A gente consegue dar tranquilamente todinho nessa aula, mas não se preocupe de interromper a aula se você precisar para fazer qualquer pergunta, tá? A gente vai ver dois assuntos: temperatura, aliás, três, né? Temperatura, calor e sua propagação. Propagação de quê? De calor, tá? Não existe propagação de temperatura, tá certo? Como a gente vai ver. A temperatura é a medição do grau de agitação das moléculas. Os corpos são compostos de moléculas, né? E elas vibram. E a partir do momento que elas vibram, cada vez elas vibram mais, então a temperatura é uma grandeza da física, grandeza escalar, que mede o grau de agitação térmica. Então, quanto mais aumenta o grau de agitação térmica, maior vai ser a temperatura. Tá? Pronto, então essa aqui está a definição de temperatura, aqui tem um mapa da temperatura aqui no Brasil, não sei o que e tal. Tudo isso aqui você encontra no blog e faz parte do curso você ler o blog, tá? Faz parte do curso você ler o livro que está no blog, tá certo? Que nem poderia estar, né? E ainda estou deixando gravado aqui, mas ninguém ouve mesmo as lives porque tem direitos autorais, mas só que nem todos os alunos têm o livro, então eu tive que usar isso, tá? Porque eles não entregaram o livro na escola. Então, o que é temperatura, na visão macroscópica, a gente sabe que é quente e frio, tal, então não tem nada, nenhuma novidade aqui. A novidade que tem aqui é a energia total média por partícula. Aí ele diz que tem uma relação com a temperatura. Realmente tem. A gente vai ver isso quando a gente avançar mais no curso. Mas a energia térmica, tá? E a temperatura tem uma coisa que diferencia muito conceitualmente. Por exemplo, um corpo que tem mais temperatura, pode ter gasto menos energia para esquentar. Por exemplo, você esquenta uma gota d'água e você esquenta uma panela de água, você gasta muito mais energia para esquentar a panela d'água. A panela d'água está a 20 graus, passa para 60. A gota d'água está a 20 graus, passa para 100. Você gastou pouca energia para aquecer a gota d'água, mas ela tem mais temperatura. Ela tem mais grau de agitação térmica, tá? Enquanto que a água, que tem muito mais energia acumulada, vamos dizer assim, que você gastou muito mais energia só para ela chegar em 60, demorou muito tempo no fogão. Se você jogar a gota d'água dentro da panela cheia d'água, quem cede calor é a gota d'água. Embora a energia tenha sido menor, ela tem mais grau de agitação térmica. Então, como ela tem maior temperatura, ela cede calor para quem tem menor temperatura. Então, existe uma diferença grande entre temperatura e calor, e a gente vai ver isso muito no dia a dia do nosso curso, tá certo? Então, aqui ele fala na segunda página, eu não vou ler o livro para vocês, tá? Aí a gente fala sobre o grau de agitação térmica e fala sobre equilíbrio térmico, e nós vamos falar agora, o primeiro desenho que eu vou fazer
é a lei zero da termodinâmica. Por que essa lei zero, que é muito simples, por que ela é tão importante? Ela diz o seguinte: considere 3 corpos, A, B e C, isolados termicamente. Um não tem comunicação com o outro. Com temperaturas TA, TB e TC. Então vamos pegar 3 corpos. Corpo A, o corpo B e o corpo C. Tá? Essa lei é simples, mas é muito importante. Tá? E vamos supor que o corpo A esteja em equilíbrio térmico com o corpo B. O que significa estar em equilíbrio térmico com o corpo B? Gente, eu vou representar a temperatura por T maiúsculo, tá? TA, TB e TC. E às vezes eu vou representar por θ, tá? Θ também vai ser outra letra que eu vou representar. Por quê? Porque em física a gente tem várias grandezas que iniciam com a letra T. Temperatura, trabalho, tá? E a gente vai ter que utilizar letras diferentes. Por que eu estou utilizando 2 letras para representar a mesma grandeza? Porque quando você tem um Tzão, um T grande, essa representa a temperatura absoluta. A temperatura absoluta é aquela que começou do zero mesmo, onde não tem agitação térmica nenhuma. Todas as outras escalas são as escalas relativas. Então, eu vou representar por θ. Quando eu represento por θ, essa escala é relativa. Por exemplo, a escala que você conhece, que é Celsius, o 0 graus Celsius não é zero. Por que não é zero? Assim, porque eu digo assim, o estado de agitação térmica das moléculas não é zero. Por que não é zero? Porque tem temperatura negativa. Olha, se eu posso abaixar a temperatura, abaixar o grau de agitação térmica, significa que 0 graus Celsius tem agitação térmica. Então não é zero. É um zero relativo, tá? Enquanto que Tsão, a gente utiliza outra escala que a gente vai ver, que é a Kelvin. Essa escala começa do zero absoluto. Ou seja, o dobro de 2 é 4. Aqui, qual é o dobro de zero? Bom, se ela já tem grau de agitação térmica, eu vou dobrar. A agitação térmica não vai continuar com zero. Então a gente vai ver isso. Então vamos supor que a temperatura de A esteja em equilíbrio térmico com a temperatura de B. Ou seja, os dois estão com a mesma temperatura. E o corpo A esteja em equilíbrio térmico com o corpo C. Ou seja, o corpo A tem a mesma temperatura de C. Então significa que a temperatura absoluta ou a relativa, tá, de A é igual a de B. Significa que a temperatura absoluta de A é igual à temperatura de C. E eu posso deduzir uma coisa que para vocês você pode achar que é uma coisa muito simples, que é lógico para você, tá? Mas que não é bem assim. Tá? A gente tem que definir as coisas em física, tem que deduzir e tal. Isso infere que se A está em equilíbrio térmico com B e A está em equilíbrio térmico com C, significa que B está em equilíbrio térmico com C. Tá? Você pode escrever isso aqui com θ também, com as temperaturas relativas, contanto que estejam na mesma escala térmica, o Celsius, o Fahrenheit, o Reaumur, qualquer medida de temperatura relativa. Temperatura absoluta é dada em Kelvin, não é grau Kelvin, é Kelvin, tá? É só uma frescurinha, porque antigamente era grau Kelvin, beleza? Agora eu queria, essa parte aqui, eu gostaria de saber, você coloca sim ou não, dizendo somente se você entendeu essa parte, sim ou não, por favor. S ou N, por favor, por gentileza. Sim, Ítalo, sim. Vamos lá, gente, vamos participar. A N, sim. Tá. Sim, 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 pronto. Beleza. Tem alguém não? Alguém não? Bota logo.
porque eu quero pular para a próxima parte. Essa parte é importante você ter entendido, tá? Muito bem, tá ótimo. Obrigado. O senhor pode explicar de novo? Posso. E de novo se escreve separado, tá? É de novo, tá bom? Desculpa, mas eu sou professor, tenho que corrigir, tá? E Vanessa simplesmente falou não. Olha, gente, Hadley e Vanessa, quando você tiver uma dúvida, tente ser mais específico, tá certo? Tente ser mais específico. Qual é a sua dúvida, tá? Qual foi a sua parte, tá bom? Todos os corpos dentro do nosso universo, a gente não conhece nenhum corpo que ele não tem agitação térmica nenhuma. Todos os corpos têm um certo grau de agitação térmica das moléculas, tá? Você, seu corpo está, a gente é homotérmico, está aproximadamente em 36 graus, 5 graus Celsius, né? Aí o pessoal para medir, mas mede na testa, dá 33, que é a temperatura de defunto, e a pessoa diz que a pessoa está com temperatura normal. Isso é uma inverdade, né? Tem gente que faz uma brincadeira com o cara que mede a temperatura, passa um pouquinho de álcool gel mesmo. Antes de ele medir a temperatura, você passa, porque o álcool gel vai tirar calor da sua pele, que vai evaporar. Aí sua pele, naquela região, vai ficar bem mais baixa a temperatura. Aí ele vai marcar 31 graus Celsius, que nem defunto não tem essa temperatura. Bem, então todos os corpos têm temperatura, que é o grau de agitação das moléculas, tá certo? Então, cada corpo é feito por moléculas. Essas moléculas, ela tem uma certa temperatura, ela pode estar com 30 graus Celsius, pode estar com zero, pode estar com menos 18, etc. e tal, mas elas têm um grau de agitação térmica. A grandeza que mede essa agitação térmica a gente chama de temperatura. É o que você está acostumado. A temperatura que você mede quando você vai no shopping, a temperatura que você bota o termômetro debaixo do braço. Normalmente você tem acesso a esse tipo de temperatura. Você sabe que a temperatura de uma panela de pressão é acima de 100 graus Celsius, cozinha bem mais rápido os alimentos e tal. Então você tem uma ideia do que seja a temperatura. Tá? Já que a gente tem uma grandeza, em física a gente precisa medir essa grandeza. Tá? Então, você tem 3 corpos aqui e não tem comunicações. Por exemplo, estão em caixas de isopor, eles estão isolados termicamente, eles não têm comunicação um com o outro. Tá? Gente, ó, se você, quem não entendeu, se você, eu gostaria agora que você fosse mais específico na pergunta, tá? Não diga assim, não entendi nada, porque aí eu vou ter que explicar tudo de novo, tá certo? Seja mais específico qual foi a parte exatamente que você não entendeu, tá? Então, nós temos 3 corpos. Então, sem comunicação térmica. Eles não têm comunicação térmica, ou seja, eles não podem transferir calor de um para o outro. Ou seja, não estão abraçadinhos, não tem comunicação, estão dentro de caixas de isopor, etc. Aí, o que eu estou dizendo, que é a nossa lei zero da termodinâmica, essa aqui é a lei zero da termodinâmica, que é uma lei muito importante, a lei zero da termodinâmica, eu estou afirmando o seguinte, que se esse corpo A está com a mesma temperatura do corpo B, e esse corpo A está com a mesma temperatura do corpo C, vamos botar um exemplo numérico. Vamos supor que o corpo A esteja com 40 graus Celsius, e o corpo B está com a mesma temperatura que ela, 40 graus Celsius, e o corpo A está com 40 graus Celsius, e está com a mesma temperatura de C, que é outro corpo, que não tem comunicação nem com A nem com B, não tem comunicação nenhuma, mas ela está com a mesma temperatura que A, 40 graus Celsius, significa que B e C, que não estão se vendo, eu posso afirmar que eles têm o mesmo grau de agitação térmica, ou seja, eu posso dizer que B está com 40 graus Celsius, que é igual à temperatura de C, que está com 40 graus Celsius, mesmo que eles não tenham comunicação nenhuma entre eles. Então, aqui, infere essa setinha aqui. Implica, tá? Implica que se o corpo A tem a mesma temperatura de B, se o corpo A tem a mesma temperatura de C, a gente pode afirmar, deixa eu passar para outra cor, a gente pode afirmar que
B tem a mesma temperatura de C. Agora eu vou perguntar para Hadley e a Vanessa se vocês entenderam totalmente, parcialmente. Caso vocês não tenham entendido totalmente, vocês tentem ser específicos qual foi a parte que você não entendeu, tá? Não tem problema se não entendeu, tá, gente? Agora eu entendi, Hadley, agora entendeu. E a Vanessa? Entendi sim, professor, obrigado. Então, beleza. Então vamos para frente, tá bom? Muito bem. Calor. Agora vamos definir uma grandeza que é de difícil definição. A gente vai tentar, tá? Aí fica atento, tá? Muita gente confunde calor, porque no cotidiano você diz, eu estou com calor, tem muito calor ali naquela sala. Ele quis dizer que a temperatura está alta, ele não quis dizer calor especificamente. Calor é um tipo de energia, mas veja, como tudo na vida, foi um conceito que foi evoluindo ao longo do tempo, tá? Esse camarada aqui, o Benjamin Thompson, que vai aparecer no livro de vocês, esse cara aqui, o Conde Humphreys, né? Esse cara aqui, a teoria na época era o seguinte: você tem um corpo A, deixa eu botar outra cor, desculpa. Você tem um corpo A aqui. A teoria na época era de Lavoisier. Lavoisier dizia que se você tem um corpo A que tem a temperatura, vou botar a temperatura relativa mesmo, tá? A temperatura do corpo A é maior do que a do corpo B. Tá? Lavoisier dizia o seguinte, que tinha uns bichinhos, do mesmo jeito que o Thomson, não esse Thomson, outro Thomson que descobriu o elétron e tal, viu que existia carga elétrica, viu que existia um bichinho lá dentro. O Lavoisier, que era um grande químico muito respeitado na França, ele dizia que tinha um bichinho chamado calorífico que passava do corpo que tinha mais, porque ele tem mais temperatura, tem mais calorífico. Ele chamava de calorífico. A tese dele era essa. A hipótese dele era essa. E quem tinha mais cedia para quem tinha menos, até que houvesse o equilíbrio térmico, os dois ficassem com a mesma temperatura. Então, essa teoria permaneceu por causa do tempo. Até que chegou esse cara, que era um velhaco danado, esse Benjamin Thompson. Ele casou com uma mulher americana, aí ele ficou viúvo, não sei se ele matou ela, mas ele ficou viúvo, herdou a fortuna dele, por isso que ele virou conde. Aí ele foi lá para a Inglaterra, que era rival da França, né? A França era onde era Lavoisier, que dizia que tinha uns bichinhos aqui chamado calorífico. Por isso que a gente usa caloria até hoje. A medida de caloria vem até hoje por causa de Lavoisier, que dizia que tinha um bichinho chamado calorífico, que passava do cara que tinha maior temperatura para saber como é que é. Cientista também não sabe de nada, né? Tudo vai evoluindo. Eu mesmo não sei de nada. Stephen Hawking, a tese dele, 20 anos depois, foi contradizendo ele mesmo, até o Stephen Hawking, aquele da cadeirinha. Ele pegou e disse, ele construiu canhão lá na Inglaterra, ele queria ir para a guerra lá com a Alemanha, sei lá o que estava em guerra lá, 1800 e pouco, sei lá, aquela guerra dos 100 anos, sei lá qual era. Aí ele pegou e viu o seguinte, ele fazia canhão, ele perfurava o lugar onde ia colocar a detonação do canhão. Aí ele dizia, peraí, meu amigo, tem alguma coisa errada. Quando eu uso um tipo de furadeira, lógico que não era furadeira elétrica, né? Mas quando eu uso um tipo de furadeira, tanto o canhão esquenta, como a minha furadeira esquenta. Então essa teoria do calorífico está errada, está furada. Porque está surgindo bichinho, que o Lavoisier diz, está surgindo do nada. Só que Lavoisier era um cientista muito famoso. Todo o corpo, como é que você sabe aí de química, né? Todo o corpo, a massa não se perde, nem isso aqui se transforma, né? É esse Lavoisier mesmo. Aí, por 100 anos, então, durante a vida do Thompson, do Conde Humphreys, por 100 anos, ele não conseguiu contradizer o Lavoisier, mas ele se vingou, tá? A vingança dele foi legal, vocês vão saber já já.
Por 100 anos. Porque até que chegou um camarada chamado Torricelli, e aquele da... Não, desculpa, estou confundindo as bolas aqui. Chegou um cara chamado James Prescott Joule, tá? Chegou esse cara e viu que o calor era um tipo de energia, tá? Mas, continuando a história do Thomson, ele pegou e ele tentou, durante a vida dele toda, provar que o Lavoisier estava errado, mas ninguém dava bola para ele e tal. Mas ele se vingou. Qual foi a vingança? Lavoisier participou da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa guilhotinou muita gente, né? E Lavoisier foi um dos caras que foi guilhotinado pela Revolução Francesa, tá? Aí o que fez o Benjamin Thompson, que gostava, adorava uma viúva? Quando Lavoisier morreu, ele deixou a mulher dele viúva, né? Ele foi lá e casou com Creu, casou com a esposa do Lavoisier. Foi a vingança que ele teve em vida. Então, veja o seguinte, a teoria era que tinha uns bichinhos, e não tem bichinho aqui, tá? Passando um pouco o outro. Porque se você pega duas coisas e atua, agora mesmo, você pode fazer a experiência, está na sua casa, para quem não é maneta, tá? Para quem tem duas mãos. Você pode esfregar uma mão na outra e você vê que as duas esquentam. Então, da onde é que veio esses bichinhos? Porque a quantidade de bichinhos que uma mão tinha é a mesma quantidade que a outra tinha, né? E agora que você conseguiu esquentar as duas, surgiu o bichinho do nada. Então a teoria estava furada. Até que chegou um cara, que foi o James Prescott Joule, que fez essa experiência que está aqui, tá? Essa experiência muito legal, está aqui. Ele pegou a água e ele botou a água para esquentar, mas ele botou dois pesos. Deixa eu botar uma outra cor aqui. Ele pegou dois pesos e desceu com velocidade constante. CTE. CTE significa constante. Por que eu digo constante? Porque você já aprendeu, ou deveria ter aprendido, no ano passado, que isso a gente vai dar no curso de física, tá? Que a energia, essa sim, não se perde. Então, quando o corpo está caindo, ela tem energia potencial gravitacional, que é dado por mgh. E quando ela chega no chão, ela transforma essa energia potencial gravitacional em energia cinética, que é dado por mv²/2. Uma energia se transforma na outra, certo? Ou seja, a energia mecânica do sistema não se altera. Se você tem R$100 e outro amigo tem 0, e você só pode trocar dinheiro com ele, a soma dos dois sempre vai dar R$100. Se você der 20 para ele, você vai ficar com 80. 80 mais 20 dá 100. Se você der 50 para ele e ficar com 30 agora, com 30, né? Ele vai ficar com 70. 70 mais 30 dá 100. Ou seja, se você perde energia potencial, perdendo a altura, você ganha velocidade, ou seja, você ganha energia cinética. Tá? Então, a energia conservativa. Então, ele desceu com velocidade constante para quê? Para que a energia cinética permanecesse constante, tá? Na queda. Então, você está descendo o cara está caindo, mas a energia cinética não está se alterando. A energia cinética, como ele está com a velocidade constante, a energia cinética não está se alterando. Ora, se a energia cinética não está se alterando, mas a energia potencial está sim se alterando, porque a altura está diminuindo. Ele está diminuindo a altura. Então, essa energia está indo para algum lugar. Estava indo para onde? Estava indo para dentro do reservatório, cheio de água, e ele já sabia quantas calorias era necessário para aquecer 1 grama de água a 1 grau Celsius. Ou seja, ele sabia quanta caloria, naquela época, a teoria do calórico, era necessário para aquecer. Então, o Joule fez uma grande contribuição, que foi fazer uma equivalência entre a energia calorífica, que foi uma teoria que hoje em dia é ultrapassada, mas a gente ainda encontra em alimentos, né, em quilocaloria, né? Você não pode comer mais do que 2.000 quilocalorias num dia e tal, senão você engorda, fica igual a mim e tal. Então, ele fez uma equivalência. Ele verificou que 1 caloria era equivalente a uma energia mecânica que dava aproximadamente 4,18, e o nome
todos os dois é medida de energia, mas os dois a energia foi dada em Joule. Tem gente que chama Joule, tá? Eu chamo Joule. É dado em Joule em homenagem a James Prescott Joule, certo? Então, veja, o calor não é um bocado de bichinho, etc., que passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O calor vai ser um tipo de energia, não temperatura, tá? É uma energia que passa do corpo que tem maior temperatura, ou seja, é uma energia em trânsito. Então, não existe calor parado. Por definição, o calor é uma energia que está passando do corpo de maior temperatura para o corpo de temperatura. Então, se você diz eu estou com calor, fisicamente, você está errado. Porque o calor é uma coisa em movimento. O calor é uma transferência de energia. É quando está acontecendo a transferência de energia. E essa energia pode ser transformada em energia mecânica. É como você move o seu automóvel. É como a locomotiva a vapor era impulsionada mecanicamente, tá? Ou seja, você transformava calor, tá? Que é a energia calorífica, né? De alimentos, por exemplo, você come um hambúrguer na McDonald's, já vai acabar a aula, né? Ah, não, já está com meia hora de aula. É 1h30 que a gente começou, né? Por exemplo, você compra um hambúrguer na McDonald's, que dá 2.000 quilocalorias, mais ou menos. Vamos botar com milkshake, com tudo, batata frita e tal. Você sabia que só essa energia, o corpo humano é tão bom. Você precisa de energia, lógico, para viver, para ver, para o coração bater, seu cérebro funcionar. Se bem que no caso do Ítalo, o cérebro não funciona tão bem, então não precisa tanto calor assim. Posso tirar sarro de você, né, Ítalo? À vontade, Nós já somos íntimos, então posso tirar sarro de você. Então, o caso do Ítalo é um caso à parte, não precisa de muita energia, não. Mas, na maioria das pessoas, precisa, porque para funcionar. Então, para você subir uma escada, por exemplo, você precisa de energia mecânica. Você não está aumentando sua energia potencial gravitacional, você não está aumentando seu MGH. Ora, a energia está vindo da onde? Você está subindo as escadas. Não está indo de elevador, não, tá? Você está subindo a escada. Então, você está aumentando, a sua massa continua a mesma, a gravidade continua a mesma, mas sua altura está aumentando. Então, você está aumentando sua energia. Se você pular lá do primeiro andar, você talvez não morra. Mas se você pular do 20º andar, você também morre. Se você pular do 30º andar, 300 andares, aí você morre de fome, né? Porque leva tanto tempo para cair. Mas tudo bem, isso é uma piada. Eu sou ruim de piada, tá, gente? Mas faz parte do curso. Bem, então significa que se você está aumentando sua energia potencial gravitacional, você está gastando algum tipo de energia para subir a escada. Que tipo de energia? Energia biológica, química, energia muscular. Ora, aí é de graça que essa energia veio? Não. Ela veio da queima do alimento, que vai lá para suas células ATP e tal, que são a parte de armazenamento de. Eu mesmo tenho muita energia armazenada em forma de gordura, né? Pois é. Aí você pega, por exemplo, se o avião cair no meio do deserto, só serve para isso. Se cair no meio do deserto, passar 2 meses sem comer, tomando água assim, mas sem comer, a minha chance de sobreviver é maior do que a de vocês, tá? Porque eu tenho 160 quilos, então. Agora também é o seguinte, se vocês me matarem, vocês vão ter gordura para comer até o resgate. Então significa que você transformou. Então significa que aquela caloria, aquela que você vê no alimento lá, é a quantidade de caloria que você precisa para viver, mais a quantidade de caloria, que a gente chama de caloria basal, ou energia basal, que serve para você viver, mais a energia para você subir a escada, para você fazer outras coisas. É engraçado, esse tipo de curso a gente não pode falar algumas coisas. Não, Ítalo? Beleza, vamos para frente, gente. Vamos para frente, já chegamos nós estamos na 4ª página, tá? Na brincadeira, já estamos na 4ª página, tá? Beleza, então vamos para a 5ª página, tá? Eu gostaria de saber... desculpa, gente. Desculpa. Eu gostaria de saber se o pessoal entendeu até agora
a diferença que calor é energia, a diferença entre calor e temperatura e a teoria que era feita antes, que o Lavoisier estava errado, e que depois veio o James Prescott Joule e viu que o calor era uma energia tanto quanto a energia mecânica, para você subir a escada, para você fazer qualquer coisa. Então ele viu a equivalência entre caloria, que é a energia ligada muito à temperatura, e energia mecânica, que está ligado à energia potencial gravitacional, energia do movimento, energia de uma bomba explodindo, energia para o seu corpo funcionar precisando de alimento, tá? Então, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a respeito desse assunto, tá? Qual o lado do E na cor verde? Não entendi. Qual é a letra que está ao lado do E na cor verde? Cecília, isso tem alguma coisa a ver com física? Se não tiver, por favor, não, se tiver, tudo bem, mas se não tiver, vou logo alertar o Ítalo. Me alerta se tiver alguma coisa que não tem a ver com física, porque a pessoa é retirada do grupo e eu notifico a secretaria. Em relação ao assunto que o senhor passou aí, tá, tudo bem, desculpa então, mas qual seria a pergunta exatamente? Porque eu não entendi a pergunta. Qual é a letra que está ao lado do E na cor verde? Depende do E, né? Tem um E que tem um V e o R, mas eu não sei o que isso tem a ver com o assunto. E tem o outro E que só tem o D e nada. Mas eu não sei o que isso tem a ver com o assunto, tá? Eu não entendi a relação com o assunto, tá? Bem, gente, alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Alguém não entendeu? Eu vou perguntar, não entendeu, para não ter que todo mundo botar sim e tal. Ó, veja só que absurdo, a gente está com 20 alunos somente, tá? Depois de 60, ficam dizendo que não entenderam, tá? Ah, letra minha. Ah, tá, desculpa, tá. A minha letra, tá. Ah, tudo bem, desculpa. É o seguinte, é porque eu estou usando uma fonte, porque a fonte que eu uso normalmente é essa fonte aqui. É uma fonte menor, tá? Vou abrir um espaço só para responder isso. Eu uso essa fonte aqui, tá? Você vê que ela é bem mais fina, tá certo? Então, quando eu escrever energia potencial igual a mgh, fica mais claro, entendeu? Mas como os celulares de algumas pessoas, a imagem é muito pequenininha, aí eu uso essa fonte aqui, que é essa fonte 3. Ou seja, escrevendo a mesma coisa, ó, fica energia potencial igual a mgh. Então, às vezes, fica como ficou aqui, né? Isso aqui é energia potencial, mas eu falei, tá? Eu falei, energia potencial, tá? Então, me desculpe, tá? Me desculpe ter duvidado que era coisa séria e tudo, mas é só por isso mesmo, tá? Eu gostaria de escrever com essa letra, tá? Na realidade, depois, se vocês me permitirem, se ficar todo muito bom para vocês, essa letra para mim, a linha é bem mais fina e evita esse tipo de engasgo, vamos dizer assim, do que essa letra daqui, tá? Beleza, mas eu quero saber sobre o assunto. Acho que ela não está enxergando bem o quadro, mas pode deitar a tela do celular e dar zoom. Você pode deitar a tela do celular e dar zoom, que você vê melhor, tá certo? Tá bom? Bem, então ninguém tem, eu posso passar para frente? Eu vou passar para frente, tá? E Carla consente. Olha, gente, entre em contato. Oi, Ítalo, você é do segundo C ou D, Ítalo? D, né? Tem alguém do segundo C aqui? Pronto. E tem algum que seja coordenador de turma, alguma coisa assim? Eu? Pronto. Eu vou pedir para você, Clauane, para avisar a turma o seguinte: perdeu aula, perdeu aula. É igual você ir para a escola. Tem o horário da aula. A pessoa perde a aula, perdeu. Porque
Se não ficar gravado, eu estou esperando que o primeiro ano, estou abrindo aqui, tá, gente? Um espaçozinho para discutir isso, porque estou esperando aqui, ó. Ó, chegou agora o vídeo. Chegou agora o vídeo. Eu vou baixar esse vídeo. Mas pode não chegar. Se não chegar, eu não posto, tá certo? Então, dizer à turma que perdeu, perdeu. Se não gravar, se por acaso não vier o link, eu não vou dar aula de novo, a pessoa vai atrás do blog. Aí vê só a dificuldade: 60 alunos estão perdendo aula agora. Aí depois, no final do ano, fica reclamando: não entendi nada. Não, porque você explica, mas a gente não entende. Vem com aquela hipocrisia que muitos alunos que não estudam, não são alunos que estudam, são os alunos que não estudam, que fazem um movimento para que o curso seja bem lento e a gente não avance. Você vê que eu não estou preocupado com questão de tempo. Mas eu estou preocupado que a gente vai dar o curso todo, o livro todo, durante o ano todo. Então, os alunos que não estão entendendo fazem movimento de dizer: a gente não entende nada. Eu perdi a aula, e aí? Não sei o que mais lá. Então, vai lá, estuda, vai lá ler o livro e tudo. De vez em quando, eu estou abrindo uma live hoje, às 4 horas, só para tirar dúvida do pessoal do terceiro ano. Eu faço isso, tá? Eu não me importo de fazer esforço para quem está estudando, não. Tá? Desculpa ter aberto esse parênteses, mas é importante, tá? Gente, agora uma coisa muito importante, tá certo? Muito importante. Que todo livro erra, todo livro erra, todo livro erra, tá? Inclusive esse aqui erra também. E, na realidade, porque fica mais fácil. Tá, obrigado, Cláudio. Avise mesmo. E o Ítalo avisa lá na turma e diga que eu sou muito severo quanto a isso. E você sabe que eu sou severo. Eu começo a aula na hora certa, termino na hora certa, entendeu? Aí, comigo, aluno que fica tentando, depois, e ainda vem os enrolões. Eu tenho mais raiva dos enrolões. Ela que não estuda e depois vem dizer besteira, fazer baixo assinado para tirar professor. Vocês sabem disso, né? Chama-se hipocrisia e mau caratismo. Infelizmente, sempre existiu isso, não foi de agora não. Tá? Tem que todo livro erra, e eu falei errado, mas de propósito. Eu falei errado, mas de propósito, sabe? Pensa junto comigo, pensa junto comigo. Agora, vê só, vê porque a aula da gente é diferente. Isso daí serve para quem assistiu o meu curso de matemática básica. A aula da gente é diferente porque a gente pensa. A gente não vai atrás do livro, não. A gente pensa. Diferente do cara decorar. Calor é a energia que passa do corpo de maior temperatura para menor temperatura. Calor é a energia que passa de menor temperatura, maior temperatura para menor temperatura. Calor é a energia que passa. Calor é a energia. Aí vira uma reza, né? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vamos supor que aqui ele diz os 2 graus estão a 20 graus Celsius, depois se aquecer 1 a 100 graus Celsius, então aqui você tem um corpo que 100 graus Celsius passando calor para de menos de 20 graus Celsius, depois todos os dois ficando a 60, porque estão com a mesma massa, viu? Porque se tivessem massas diferentes, a temperatura não seria bonitinha assim, somar os dois, dividir por 2, não. Cuidado com isso, tá? Porque se um fosse uma gota a 100 graus Celsius e o outro tivesse a 20, duvido que os outros dos dois chegassem a 60. Uma gota não faz, senão seria muito fácil a gente esquentar uma panela d'água, né? Não é, só que se tiver a mesma massa, for o mesmo material, etc, etc, tal, é que dá bonitinho assim. Mas, continuando, eu pergunto uma coisa para você. Eu falei que o calor é energia em trânsito do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Por quê? Porque é fácil você entender, tá? Mas aqui nesse curso, a gente não vai falar de coisa fácil somente, a gente vai falar pensando, tá? Indagando. E eu gostaria muito bem que alguém indagasse. Professor, vamos supor que o corpo A esteja a 100 graus Celsius, tá? E o corpo B esteja a 20 graus Celsius, tá? Então, o calor é o cara que passa do corpo, maior temperatura. Então, vai ter calor passando do corpo A para o corpo B, né? Aí eu faço uma pergunta para você. Como é que o corpo A sabe que o corpo B está com menor temperatura? Como é que ele sabe? Ele chega para o corpo B e diz assim: ei, bicho,
Eu estou a 100 graus, eu vou botar 100 graus Celsius não, porque 100 graus Celsius é a parte de ebulição, a pessoa pode confundir com a ebulição, vou botar 80 graus Celsius. Ó, bicho, eu estou com 80 graus Celsius, tu estás com quanto, viu? Para saber se eu vou dar calor ou vou receber. Eu estou com 20, cara. Ah, bicho, tá, então não tá legal, então eu vou dar calor, pode deixar que eu vou dar calor para você. Aí vem um cara aqui, esquenta o B fica com 100 agora, e o A permanece com 80, o A está lá em 80, que eles não começaram ainda, estão só conversando, né? Aí o A diz, bicho, você tem certeza que você está a 20? Rapaz, bicho, veio um cara aí, me esquentou, estou com 100, sou eu que vou dar calor. Como é que ele sabe quem é que vai dar calor para quem? Calor, energia do corpo que passa, não está em todos os livros, né? Como é que ele sabe quem é que vai dar calor para quem? Então, na realidade, o que acontece é o seguinte, todos dois estão mandando calor um para o outro, tá? Porque todo corpo que tem energia térmica, tem temperatura, ele emana calor sob três formas distintas, que a gente vai ver, acho que não nessa aula, mas na aula de segunda-feira. Ele pode transmitir o calor por condução, por contato, pode me transformar por convecção, que é o ar frio desce, como congelador da geladeira, e o ar quente sobe, ou pode transmitir por radiação, que é da maneira que o Sol transmite, que atravessa o vácuo, que é a luz infravermelho, é outra forma de transmissão de calor. São essas três formas que você transmite calor de um para o outro. Então, o que acontece? Esse cara tem energia? Tem. Esse cara tem temperatura? Tem. Então, ele manda calor. Ele manda calor. O B tem energia? Tem. O B tem temperatura? Gente, vocês não vão encontrar isso em livro nenhum, tá? Isso não quer dizer que eu esteja errado, não, tá? Os livros estão errados, todos. Só que fica muito mais fácil a gente falar aquela definição: calor, energia em trânsito, corpo maior, temperatura, corpo menor. O B também, mas como ele está com menor temperatura, ele irradia menos temperatura, ele irradia menos calor, entendeu? Então o A ganha. Agora que mudou aqui, tanto o B quanto o A está continuando com a mesma coisa, ele está com 80, né? Só que o B agora aumentou, ele está com mais temperatura, está com mais grau de agitação térmica, ele está ganhando, tá entendendo? Então, vê, o B aquece o A por ter mais temperatura, nesse segundo caso. E o A aquece o B por ter mais temperatura, segundo esse primeiro caso. Significa que todos os dois estão transmitindo calor, tá? Mas só que, no caso, o A ganha. E quando chega no equilíbrio térmico, aí, ó vê só a fotografia, como está errada. Quando chega no equilíbrio térmico, ele coloca categoricamente para o aluno do segundo grau entender. Fica fácil de entender, né? Decoreba. Não há transferência de calor. Mentira! Esse cara não sabe qual é a temperatura desse. Há transferência, mas é exatamente igual, entendeu? Porque eles estão com a mesma temperatura, tá? Então a questão é, o A não tem como saber qual é a temperatura de B. Então ele não tem como saber se ele está dando calor, se é ele que vai dar calor ou se é B que vai dar calor. Calor, veja, a definição. Vamos lá, vamos raciocinar. Raciocina, tá? Não pense em termos de decoreba, não pense em termos de física. Raciocina, você tem dois corpos. O A está com uma certa temperatura e o B está com uma certa temperatura. Qual a definição de calor? Está em todos os livros. Calor. E você deve colocar assim. Eu mesmo coloquei assim para ficar mais fácil no início. Calor é uma energia de transferência de quem tem mais temperatura para quem tem menos. Agora vem uma discussão, já que a gente pode evoluir um pouco mais no assunto. Você tem dois corpos, como é que eles vão saber quem é que tem mais temperatura? Eles vão se comunicar pelo rádio? Como é que eles vão saber? Não, todos os dois vão mandar, ou por convecção, ou por radiação, ou por condução. Eles vão mandar por uma dessas três formas, ou uma combinação de duas ou três. E, lógico, que vai ganhar quem tiver mais temperatura. Por isso que a água
a água que está lá em 60 graus Celsius, quando você... Deixa eu botar outra coisa aqui. A água está em 60 graus Celsius e você bota uma gotinha a 100 graus Celsius, essa gotinha de água vai diminuir para 99,9 graus Celsius. Isso é uma suposição, tá? E a quantidade de água agora vai ficar com 60,1 graus Celsius, tá? Essa vai ser... Aliás, vai ficar... Eu falei besteira, vai ficar com 99,99 não. A gotinha de água vai aumentar um pouco essa quantidade de água aqui. Então, a gotinha de água vai entrar em equilíbrio térmico. Então, aumentou, mas aumentou bem pouquinho, porque aqui é muita água. Então aumentou 0,1 graus Celsius. Então, a gotinha de água agora está com 0,1 graus Celsius a mais. Desculpa, gente, de novo, estou falando besteira. Vai ficar com 60,1 graus Celsius. Ou seja, vai ficar com a mesma temperatura, tá? Vai ficar com a mesma temperatura. Agora, ela está com um grau de agitação térmica maior. Então, ela cedeu calor para a água. Por isso que a água aumentou a temperatura. Quando ela aumentou a temperatura, aumentou para 60,1, a gotinha também ficou com 60,1, estão em equilíbrio térmico, e no caso de uma estar dentro da outra, elas sempre estão trocando calor entre si, mas porque as moléculas estão batendo uma na outra, estão batendo uma na outra. Se tiver uma mais agitadinha, vai bater numa que está mais lenta, e em média vai ficar com a média da turma toda, entendeu? Então, se tiver uma molécula que está mais agitada, e outra que estiver dentro da água mesmo, uma mais agitada e outra menos agitada, as duas vão bater, vão se chocar e tal, e vão transmitir a energia térmica de um para o outro, e com isso elas vão atingir o equilíbrio térmico e o grau de agitação térmica como um todo, somando todas as moléculas, vai dar uma média da temperatura que você quer ter, que está relacionada com a energia interna dela, tá? Então, essa colocação aqui é um exercício de pensamento, tá? Ora, como é que todo livro... Isso daí é um tipo de pergunta que eu gostaria que algum aluno um dia me fizesse, tá? Como é que todo corpo passa calor que tem mais temperatura por menos temperatura, sem ele saber qual a temperatura que cada um tem, tá? Como é que faz? Tá? Então, a única explicação é: todos os dois estão transmitindo calor, estão emanando calor, mas quem tem mais temperatura ganha de quem tem menos temperatura. Quando chega no equilíbrio térmico, essa equação aqui, ó, não é que não há transferência de calor. Não, apenas a transferência é igual, tá? Então, esse exercício de pensamento é importante para você ver que tudo em física pode ser questionado, tá? Pode ser questionado, tá legal? Quero que vocês entendam que é muito mais importante vocês pensarem, que aí física fica gostoso, do que vocês decorarem. Você vê, a gente está com... Agora até diminuiu o aluno, ele está com 19 alunos aqui. São 19 alunos que podem ler o livro e dar risada. Quer dizer, não, como é que um vai saber a temperatura do outro? Então, qual seria a definição de calor? Calor é energia em trânsito. E que normalmente, o normal é que o corpo que tem mais temperatura transmite mais calor do que o corpo que tem menos temperatura, até que os dois se igualam a temperatura, a transferência fica igual, e com isso eles continuam em equilíbrio térmico. Essa seria a melhor definição, mas isso você não vai encontrar em livro nenhum, tá? Então eu agradeço a vocês por terem me dado esse espaço para uma discussão que faz com que vocês pensem, porque a física não foi feita por Deus, não. A física foi feita pelos homens. Muita gente errou. Bem, gente, temos 10 minutos apenas, e depois, olha, quem quiser ficar aqui para a gente conversar qualquer coisa,
Hoje eu concedi ao pessoal do terceiro ano uma live às 16 horas. Quem quiser ficar aqui para qualquer discussão de andamento do curso, pode ficar que eu vou atender vocês com todo o prazer do mundo. E às 4 horas, daqui a pouco, eu vou começar a falar com o pessoal do terceiro ano. Por mim não tem tempo ruim não, tá, gente? Vamos lá. Questão resolvida 1. E eu gostaria agora que você prestasse bastante atenção, porque essa parte que foi somente um exercício de pensamento, eu não perguntei nem se vocês entenderam ou não. Por que eu não perguntei? Porque não faz parte do curso, tá? Não está em nenhum livro de física, tá? Então, não é uma coisa assim que, para quem não vai seguir a vida acadêmica, que a pessoa tem que fazer esse exercício mental. Agora, para quem vai exercer a vida acadêmica, quem vai seguir, vai fazer biologia, vai fazer, sei lá, veterinária, vai fazer medicina, vai fazer, sei lá, engenharia e tal, é importantíssimo você fazer esses questionamentos. Em um laboratório de física, o professor pede aos seus alunos que preencham 3 recipientes. O recipiente água, o recipiente A, com água e gelo em equilíbrio térmico. Então, você tem água com as pedrinhas de gelo flutuando, significando que o gelo é menos denso do que a água, e está em equilíbrio térmico. Eu não sei se está a 0 graus Celsius, não, tá? Depende da pressão atmosférica, tá? Muito bem, água e gelo em equilíbrio térmico. Letra B, uma água de um filtro à temperatura ambiente. Então, aqui um reservatório de água, e ele não está falando nem se a quantidade de água é a mesma, né? Então, um reservatório que vem com a temperatura ambiente, que a gente julga que seja em torno de 25, 28 graus Celsius por aí, tá? Na pressão normal, né? Quando você sobe, a pressão diminui, então a gente chama CNTP, condições normais de temperatura e pressão, tá? Muito bem. E letra C, água morna obtida de uma torneira elétrica. Uma água, estou botando tudo com a mesma quantidade, ele não falou. Então ele falou que essa água está morna. Eu não sei que temperatura está essa, depende da pressão também, depende de um monte de coisa. Mas eu posso achar, pelo que o cara está dizendo, eu posso achar que essa água que está com gelo está com a temperatura menor, tá? A temperatura de ar, eu posso achar, estou achando somente, está menor do que a temperatura de B, que veio do filtro, que está menor do que a temperatura de C, que foi esquentada pela torneira elétrica. Eu posso achar isso. Isso daqui não tem nada de demais, tá? Eu não vou tirar filtro com água abaixo de 0 grau, é meio difícil, tá? Então, isso daqui é uma dedução que não tem nenhum problema. Feito isso, pede a cada um que mergulhe as mãos, uma no recipiente A e outra no recipiente C. Ou seja, o cara está mergulhando a mão, uma mão aqui, supondo que ele tenha 2, né? Ele está mergulhando a mão direita aqui no corpo do C e está mergulhando a outra mão no pote A. Então, essa é com a temperatura gelada e essa é com a temperatura morna, né? Ele chamou de morna. Mantendo ali por algum tempo, tá? 1 minuto, mais ou menos. Em seguida, pede que retire as 2 mãos de A e de C e coloca imediatamente em B. Aí ele pergunta, que sensação térmica os alunos terão ao colocar as mãos em B? O que se pode comprovar com esse experimento? Bem, qual é a minha resposta? Eu não vou ver a resposta do livro, não. Eu vou dar a minha resposta. Que sensação térmica? A sensação térmica é o seguinte, é muito simples. Se você está com a mão num lugar quente e vai para um fresquinho, você vai dizer, puxa vida, que vento fresquinho, né? Você tirou a sua mão do forno. No forno não, mas num lugar quente. E botou no vento, aí vai dizer, que fresquinho. A outra mão está dentro do freezer, tá? E você bota no mesmo vento fresquinho. Aí agora você não vai dizer que é fresquinho. Ah, que vento que está aquecendo minha mão. Graças a Deus está aquecendo minha mão, né? É o mesmo vento
e duas sensações diferentes, não é isso? Ou seja, uma que veio do forno, você tem sensação que o vento está frio. E a outra que veio do. Eu estou exagerando para. Outra que veio do freezer vai ter a sensação que o vento está quente. Uma vai gostar porque o vento está quente. E o outro vai gostar porque o vento está frio. E o vento está igual para as duas, né? Então, por isso que a gente não usa a mão para medir a temperatura. Você vai botar sua mão lá no sol para medir a temperatura do sol? Não tem. Por isso que a gente usa aparelhos como termômetros, tá? Que a gente vai fazer parte do curso, termômetros. Ou então, no caso do sol, não dá para botar um termômetro lá, né? Mas você pode ver pela radiação infravermelha, etc e tal, qual é a temperatura dele. Você dá para ver a temperatura de um corpo por um tipo de física que a gente vê, que envolve física quântica, que talvez a gente veja no curso de vocês, não. Mas a gente vê mais para frente, tá? E o que se pode comprovar com esse experimento? Para mim, a minha melhor resposta seria: se pode comprovar que a mão não é um bom instrumento de medição de temperatura, tá? Então, vamos ver a resposta dele. Resolução, ele bota a resolução. Ao mergulhar as mãos em B, o aluno terá duas sensações térmicas diferentes. A mão que estava em C perceberá a água B mais fria, que a mão estava do que, ele botou que a mão que estava em A. Com base nesse experimento simples, ele pôde concluir que a sensação térmica não é suficiente para definir o estado térmico de um sistema. A gente chama sistema, tá, gente? Você vai se acostumar muito com essas duas palavras, tá? Muito mesmo. E é bom que vocês comecem a se acostumar agora. Estado, tá? Essa palavra estado, para você não se assustar quando eu falo tá no estado tal, tá no estado tal, tá no estado tal. Para não dizer, tá no estado sólido, estado líquido, passou do estado A para o estado B, então ele passou. Igual com a condição de pressão, temperatura e volume, vou acabar em 1 minuto, tá, gente? Para outra pressão de condição de temperatura. Aí eu vou falar estado somente, tá certo? Você se acostuma com essa palavra. E o sistema é um sistema, pode ser seu quarto, você está muito quente o quarto, está frio o quarto, etc. Tal. Pois é possível experimentar sensações térmicas diferentes em um mesmo sistema. No caso, a água no recipiente B. É uma boa resposta, gostei da resposta dele. Gostei dele ter introduzido essas duas palavras, estado e sistema, porque a gente vai utilizar muito durante todo o curso e vocês devem se acostumar com essas duas palavras, tá? Então, pessoal, se você... Eu vou acabar a gravação, mas vou permanecer com vocês, tá? Inclusive, se tiver alguma dúvida de física, a gente tira. E se você tiver alguma dúvida sobre o comportamento do curso, etc e tal, você continua na live, tá? Eu só vou interromper aqui a gravação da live, tá? Aguarde só um instante que eu vou interromper a gravação da live. Tem gente que está entrando agora. Vou interromper a gravação da live, tá?